Aleluia! Nesta manhã, eu quero compartilhar com você sobre a importância de nós deixarmos de olhar as nossas imperfeições e olharmos para o que Deus tem para nós. Amém? Para alcançarmos tudo o que Deus tem para nós, é muito importante nós termos a revelação, sabermos a nossa identidade. Fala comigo, a nossa identidade. Você pode me dizer assim, bispa, mas a minha identidade é número tal, 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 eu nasci em tal cidade. Não é dessa identidade que eu estou falando. Eu estou falando da identidade no sentido de sabermos quem nós somos, de onde nós viemos, quem nos criou, quem nos formou, por que nós estamos neste mundo. Nós precisamos saber disso. A tua identidade não é apenas um número. A tua identidade é quem você é. E você sabe quem você é? Eu creio que você sabe quem é seu pai, quem é sua mãe, de onde você nasceu. Isso é importante, mas é importante nós sabermos, além disso, nós precisamos saber quem nos criou. Quem foi aquele que possibilitou que houvesse um homem e uma mulher que se unissem numa relação de intimidade e que ali fosse dado o start para formar você. Que ali fosse dado o espermatozoide de um homem, mas o óvulo de uma mulher se unisse e ali deu o start para formar você. Quem arquitetou isso? Quem planejou isso? Fala comigo assim, foi Deus. Foi Deus. Foi Deus que planejou. E Ele te planejou e nos criou para relacionarmos com Ele. E conhecermos que podemos ser vencedores e que podemos ser plenos. Deus não te criou para ser uma pessoa derrotada. Deus não te criou para que você vivesse aquém daquilo que Ele tem para você. Deus te criou para que você pudesse viver em plenitude. Amém? Tudo aquilo que Deus planejou para você. Essa revelação e o entendimento tem o poder de mudar tudo na nossa vida. Tem o poder de mudar a nossa postura, a nossa reação, a nossa atitude diante das circunstâncias da vida. Tem o poder de mudar toda a nossa, o nosso psicológico, a nossa visão de vida. Essa revelação, obrigada, pastora Shirley, de quem nós somos em Deus. Quem eu sou em Cristo. E eu quero contar para vocês uma história da Bíblia de um homem chamado Mefibosete. Este homem, ele, por um acidente que aconteceu na vida dele quando ele era criança, ele teve dificuldades em reconhecer a sua identidade. Ele era filho de Jonatas e ele era neto do rei Saul. Davi já havia se tornado rei, e em um determinado momento, Davi expressa que surge um desejo no coração de Davi, que ele quer abençoar alguém da casa de Saul. Vocês conhecem a história do rei Saul e de Davi, que Saul perseguiu Davi durante muitos anos para impedi-lo que ele se tornasse rei. E que depois de 13 anos que Davi já tinha sido ungido rei, é que ele se tornou rei. E que Saul, ele foi morto e toda a casa de Saul foi exterminada, mas não por vontade de Davi, mas porque já havia uma guerra. E Davi, em um determinado momento, que ele já era rei, ele pensa, vamos ler comigo lá, em 2 Samuel 9, a partir do verso 1. Nós vamos ler até o verso 9. Puder colocar na tela, vai ser muito bom. Certa ocasião,
Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Jonatas era filho de Saul e Davi tinha um relacionamento de muita amizade, de muita consideração, de companheirismo, de aliança próximo. Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi, e o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul que eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: sim, há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostou-se com o rosto em terra. Mefibosete. Perguntou Davi. Ele respondeu: sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade, por causa da minha amizade com Jonatas teu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é teus servos para que te preocupes, como um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e disse-lhe: devolvi ao neto de Saul, seu servo, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Qual é interessante? Mefibosete, ele estava numa cidade que significava Lodebar. E Lodebar em hebraico significa sem pasto, sem palavras, sem alimento. Um lugar de miséria, um lugar de esquecimento. E esse neto do rei Saul, ele estava ali. Ele, quando ele era criança, na hora que teve, ele nasceu, morou no palácio, mas na hora que estava tendo o conflito ali, a guerra, e que mataram o rei Saul, que fizeram tudo, ele estava no colo de uma ama, seria uma ama que cuidava dele. E ela, na hora de fugir, ela deixou ele cair. Ele nasceu perfeito. Ele nasceu totalmente perfeito. Mas ela deixou ele cair e ele ficou com um problema. Ele ficou coxo, ele ficou aleijado de uma das pernas. E eles sumiram dali porque eles tinham medo que Davi fosse tratá-lo com maldade. E ele foi morar nessa cidade que se chamava Lodebar. Agora, é muito importante entender esse princípio de Saul, de Davi. Quando alguém, nos tempos bíblicos, nos tempos de Israel, segundo as leis da época, quando duas pessoas faziam aliança, tudo que cada um possuía era colocado à disposição da outra, principalmente quando ela estava em dificuldade. Eles teriam que ajudar um ao outro e até lutar um ao outro. A aliança se estendia por gerações, filhos e herdeiros. Mas Mefibosete, filho e herdeiro de Jonatas, estava vivendo na pobreza. Por quê? É interessante notar que na fala dele, ele fala que ele é um cão morto. Ele não se sentia ninguém. Ele não se sentia nada. Ele, embora fosse um príncipe, ele estava com os sentimentos, com a sua identidade machucada, danificada pelo o que aconteceu com ele. Mefibosete, ele tinha sentimentos e pensamentos que ele era imperfeito, problemático demais para a realeza.
mas nas veias deles corria o quê? Um sangue real. Ele era um príncipe. Ele era filho de Jonatas e neto de Saul. E ele pensava que ele nunca seria aceito por causa das suas imperfeições. Que ele estaria, que o destino dele seria morrer naquele lugar sem destino, naquele lugar sem futuro que ele estava ali, em Lodebar, aquela cidade que não tinha pasto, só tinha miséria, só tinha coisa ruim, e ele estava acomodado nisso. Queridos, isso trazendo para a realidade de hoje, nós precisamos entender que existem pessoas com os mesmos pensamentos e sentimentos de Mefibosete, que Deus não os aceita, muitas vezes por causa de algo que aconteceu com eles, por suas falhas, por seus pecados e por suas imperfeições. O sentimento é que não serão aceitos como elas são, com suas características, com seus defeitos. Às vezes, mas eu sou pai eu sou filho de uma pessoa que não é boa. Eu fui criado de qualquer jeito. Eu me envolvi com situações que não eram boas. Eu pequei muito, eu saí muito longe de Deus. Eu não sou digno de estar na casa de Deus. Eu não sou digno de ser alguém que Deus vai me usar. Mas eu quero dizer para você, Deus é um Deus de amor. E Deus, como eu falei para vocês, Deus, quando criou Mefibosete, não foi por acaso. Ele criou Mefibosete para nascer num palácio, para ter uma genealogia de um príncipe e para que ele pudesse viver ali todos os dias da sua vida. Amém? Querido, as nossas imperfeições não é capaz de mudar o que Deus projetou para a nossa vida desde o ventre materno. As nossas falhas, os caminhos errados que nós andamos, aquilo que nós fizemos, sabe? Tudo isso nós podemos, em Cristo Jesus, transformar todas essas coisas e vivermos o projeto inicial de Deus para a nossa vida. Deus não te criou para ser uma outra pessoa. Você fala, eu teria que ser outra pessoa. A Bíblia fala do novo nascimento, que é o nascimento espiritual. O nascimento espiritual é à medida que você vai vivendo a vida com Deus, você vai sendo transformado, você vai reconhecendo a sua identidade, você vai sabendo quem você é, você vai relacionando com Deus, que é o teu Pai, e nós vamos transformando a nossa vida e nos tornando semelhante a Ele, em nome de Jesus. Glória a Deus! Eu tenho essa boa notícia para te dar nesta manhã. Querido, as suas imperfeições, aquilo que você, às vezes você se sente coxo, aleijado, você se sente, mas não, isso não é para mim. Sim, Deus te criou com perfeição. Deus te criou para a glória dEle. Ele te ama, Ele te projetou. E a Bíblia diz isso. Aleluia! João capítulo 1, verso 12 diz: contudo, os que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito, fala comigo, o meu direito, de ser filho de Deus. Você tem o direito. Vira aí para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: quem é você? Qual que é a resposta ele vai te dar? Quem é você? Filho de Deus. Filha de Deus, responde. Eu sou filha de Deus, eu sou filho de Deus. Eu não sou filho da Dona Maria Augusta, claro, Deus usou eles. Do seu Bezerra, que é o nome do meu pai, seu Euclides. Sabe? Deus usou eles, mas eu sou filha de Deus. Levanta a sua mão e fala comigo. Eu sou filha de Deus.
filha de Deus. Você precisa ter isso impresso dentro de você. Você precisa ter isso marcado. Como um gado é marcado, você precisa ter isso marcado dentro de você. Eu sou filha de Deus. Amém? Continuando, em João 1, verso 13 diz: os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade do homem, mas nasceram de Deus. Fala, eu nasci de Deus. Fala bem alto, eu nasci de Deus, da vontade de Deus. E quando a gente tem isso, a gente passa a ter identidade, a gente passa a saber quem nós somos, e nós não vamos aceitar qualquer coisa, nós não vamos fazer qualquer coisa, nós vamos, sabe, quando alguém experimenta o poder de ser filho de Deus, tudo se torna diferente. Amém? Sabe, de um Deus que me ama, que me aceita como filho, e que essa experiência muda os pensamentos e sentimentos. Você passa a não se sentir um cão morto. Você passa a se sentir alguém especial, alguém de valor, alguém, sabe, que merece ser respeitado, alguém que merece, que se respeita, que se ama, sabe? Alguém que vê as suas qualidades e não as suas imperfeições, alguém que vê aquilo que há de bom em você. Você vai ser o primeiro a reconhecer isso. Você não vai ficar esperando que os outros reconheçam. Você vai se reconhecer como alguém de valor, como alguém importante, como alguém, como um príncipe. Sabe, gente, não é os outros que precisam reconhecer, sou eu. Eu preciso saber quem eu sou, eu preciso saber da minha identidade, de onde eu venho, o que a Bíblia diz sobre isso, quem é meu pai. Passar a me enxergar de uma forma positiva, porque aí eu tenho segurança. Não importa, as pessoas podem falar de mim, as pessoas podem dizer que eu não sou bom, as pessoas podem me criticar, mas dentro de mim tenho uma certeza: eu sou filho de Deus, eu sou príncipe, eu tenho realeza, eu sou nobre. Sabe, esses dias o bispo pregou, o nobre projeta coisas nobres. Eu não sei viver de outra forma. Eu sei viver de uma forma que os meus sentimentos são nobres, as minhas reações, as minhas atitudes são nobres. Não são de qualquer forma. Sabe, eu tenho amor, eu tenho bondade, eu tenho fidelidade, eu tenho alegria, porque o meu Pai é assim, amém? Porque o meu Pai é assim. Efésios 5, verso 1 diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Efésios 5, verso 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Dá uma batidinha no ombro da pessoa que está aí perto de você. Quem está à frente, quem está, fala assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Sabe, às vezes a gente fala, é a cara do pai. Olha, tudo é igual ao pai. O jeito de sentar, o jeito de comer, o jeito de ter uma atitude. Nós precisamos ser imitadores de Deus, não do nosso pai terreno. É claro, nós vamos ter características deles também, mas nós vamos ter a característica do nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Amém? Oh, queridos, a maneira como nós nos enxergamos é super importante, essencial para definirmos o caminho que iremos andar, trilhar. Mefibosete teve medo diante de Davi. O rei disse que queria usar de bondade para com ele.
Mefibosete diz que ele não era mais do que um cão morto. Para que serve um cão morto? Às vezes você acha que você não serve para nada. Mas não é assim que Deus te vê. Fala, eu vou mudar o meu pensamento, o que eu penso de mim mesma. Deus não te vê dessa forma. Quando nós olhamos para nós mesmos como imperfeitos, vemos só o que está errado em nós e não olhamos para o que Jesus fez, nós estamos equivocados. Nós precisamos olhar para Deus, para Jesus. O medo de não sermos aceitos e a vergonha de ter que lidar com as nossas imperfeições produz uma vida amarga e infeliz. Sabe? Você sabe aquele... Vou falar uma coisa aqui para vocês. Sabe aquela coisa ruim que você enxerga nos outros? Sabe aquilo que você enxerga nos outros? Aquilo está dentro de você. É dura essa palavra. Mas eu enxergo no outro aquilo que eu sou. Então, se eu enxergo o outro como incapaz, imperfeito, chato, frofroqueiro, crítico, eu sou infeliz, porque aquilo muitas vezes está dentro de mim, gente. Mas se eu enxergo o outro como alguém bom, como alguém que precisa ser perdoado, como alguém que precisa ser amado, como alguém que é filho de Deus, como alguém que, sabe, é porque eu me enxergo dessa forma. Eu vejo no outro aquilo que eu sou. Então eu preciso, sabe, eu quero trilhar uma vida feliz. Eu quero trilhar uma vida que Deus, a vida que Deus tem para mim, como eu falei desde o início, a vida de plenitude. E para isso, eu preciso reconhecer a minha identidade. Amém? Fala quem eu sou. Quem eu sou. Você é filha de Deus, você é filho de Deus. Amém? Quando nós reconhecemos isso, nós fomos libertos da escravidão eterna, nos dada por Jesus Cristo. Ele nos libertou, mas muitas vezes nós continuamos a viver como escravos. Esquecemos que Ele levou nossa inadequação e nos deu em troca a sua justiça. É preciso compreender a nossa identidade. A maioria das pessoas não aprende desde a infância a reconhecer aquilo de bom. Pelo contrário, às vezes o bebê, quando ele vai até 2, 3, 4 aninhos, né? A gente, nossa, que bonitinho, maravilhoso, lindinho. A gente, né, tem ali... O bebê, gente, ele nasce empoderado. Ele nasce achando que ele pode tudo. Mas sabe o que acontece? A convivência com pais inadequados, com pais que não se amam, com pais que têm dificuldade, vai degradando esse empoderamento na vida da criança. Vai fazendo com que a criança se torne sensível, vai fazendo com que a criança se torne, muitas vezes, incapaz. Por quê? Porque ele vive num ambiente de crítica, vive num ambiente negativo, vive num ambiente que vai gerar aquele sentimento, sabe? Mas em Cristo Jesus nós podemos resgatar a nossa identidade em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. O Salmo 139 é um salmo que fala muito. Eu não vou ter tempo para ler ele todo, mas eu gostaria que você lesse do 1 até o 18. Eu vou falar o que diz ali. Ele primeiro, o Salmo 119, ele nos diz que Deus te viu desde o ventre. 139, desculpa. É o Salmo 139. Ele diz que Deus te viu a substância ainda sem forma. Te viu ainda ali sem forma. E ele diz que ele te fez de uma forma maravilhosa, assombrosamente maravilhoso.
Você já ficou assombrado com alguma coisa? Você olha a coisa... Quando Deus te fez, Ele te fez assim. É muito lindo, é muito perfeito, é muito competente, é muito bom. Deus te fez assim. E fala que Deus traçou planos para a nossa vida. Planos para sermos bem-sucedidos. Fala assim comigo, faz parte da minha identidade ser bem-sucedido. Diz mais um, eu senti até um arrepio. Fala aí, faz parte da minha identidade ser bem-sucedido. Faz parte. Quando você olhar no espelho, olha para você e fala, poxa, mas eu sou gente boa. Faz parte da minha identidade ser bem-sucedido. Não com arrogância, mas você vai estar dizendo uma verdade. Você está alinhando o plano de Deus para você aos seus pensamentos e às suas emoções. Você está fazendo um alinhamento. E o Salmo 139, ele diz o seguinte, que os planos, os pensamentos de Deus para os filhos deles são grandes e perfeitos. Às vezes a gente confunde e a gente acha que vai ser tudo mamão com açúcar. Mas não. Os planos de Deus têm treinamento. E para nos tornarmos fortes, para nos tornarmos resilientes, muitas vezes nós temos batalhas, lutas. Nós temos situações que nós temos que enfrentar. Isso faz parte do treinamento, para que nós possamos ser grandes, para que nós possamos ser bem-sucedidos, porque nós vamos ter que lidar com muita coisa contrário àquilo que Deus diz que nós somos. Então nós precisamos nos aperfeiçoar, amém? Relacionar com Deus, pela oração, pela leitura da Bíblia, pelo conhecimento da palavra. Sabe, hoje à noite nós vamos receber alguns irmãos que foram para o Revisão de Vida. Sabe, o Revisão de Vida é um mergulho naquilo que Deus tem para nós. São 2 dias e meio que a pessoa está ali ouvindo da palavra, ouvindo os planos de Deus, ouvindo aquilo que Deus a criou para ser. São boas notícias. Você sabe que a palavra evangelho significa boas notícias? Você sabia disso? As boas novas de salvação, as boas novas do que Deus tem para mim. Sabe, o evangelho é a boa notícia para você e para mim. É a boa notícia para o homem perdido. É a boa notícia para a mulher que se sente imperfeita, para o jovem que se sente imperfeito. Oh, querido. Efésios 1, verso 5, diz que em amor, Deus nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Você não é um acaso, Deus te formou. E Ele te salvou para você voltar ao plano original de Deus para a sua vida. Volte ao plano original de Deus, relacione com Deus, conheça quem você é, leia a Bíblia e você vai voltar a ser aquilo que Deus criou para que você seja. Declare a Bíblia, não somente leia, mas declare. Declare, memorize versículos. Vamos voltar agora para a vida de Mefibosete. Como foi depois a vida de Mefibosete, depois que o rei Davi o chamou? 2 Samuel 9, nós vamos ler a partir do verso 9 até o verso 13. Então o rei
convocou Ziba e disse: devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo que pertencia a ele e à família dele. Ziba era servo de Saul. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Olha, além de dar a terra, ele deu quem ia cultivar a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisão na casa do neto do seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então, isso tudo ficou pertencendo a quem? Todas essas, a Mefibosete, né? Mefibosete tinha um filho ainda jovem, chamado Mica. E todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete foi morar em Jerusalém. Você sabe o que significa Jerusalém? Casa de paz, casa de Deus, casa de Deus. Então Mefibosete foi morar em Jerusalém. Oh, que coisa tremenda. Pois passou a comer sempre à mesa do rei, e era aleijado dos pés. Ele era, mas aquilo não foi um empecilho para ele estar diante de Deus. As marcas na sua vida vão ficar, do pecado, de coisas que você viveu, mas isso não vai te impedir que você sente-se à mesa do Rei Jesus. As marcas ficam. Você vai aprender a lidar com ela. Talvez ele teve que perdoar essa mulher que deixou ele cair. As marcas ficaram. Mas não vai ser mais uma marca de dor. Vai ser uma marca de vida. Que vai glorificar a Deus. Que vai exaltar. Quem você acha que colocou na mente do rei Davi de buscar Mefibosete? Deus. E você, depois que nós aceitamos, nós vivemos, nós temos alguém que se lembrou de nós, que nos deu um convite, que falou: vamos lá na célula, vamos num culto na minha igreja, vamos na festa caipira, vamos em tal lugar onde você vai ouvir uma palavra. Sabe? E aí, ali nós aceitamos e nos reconectamos novamente ao nosso propósito. Reconecte-se ao seu propósito. A família que você nasceu, aonde você nasceu, Deus tem um propósito. Amém? Nós temos livros que falam sobre isso. Você pode ir na nossa livraria depois pegar os livros do Bispo Rodovalho, da Bispa Lúcia, Bispa Ana, Propósito de Deus e a Família Cristã, né? Então, sabe, nada, quando nós nos conectamos com Deus, nada foi por acaso. Nada foi por acaso. E aí você vai começar a enxergar a sua história de vida, não como vítima mais. Sabe? Mas você vai passar enxergar a sua história de vida como algo para a glória de Deus. Eu que fui isso tudo. Eu que vim de onde eu vim. Eu que Deus já cuidava de mim desde o ventre materno. Deus cuidou de mim desde o ventre materno, você sabia? E cuidou de você também. Só que você não tem consciência disso. Mas Deus vai trazer a consciência disso. Minha mãe, contar isso aqui, minha mãe, quando estava grávida de mim, meu pai, um marido infiel, tinha doenças sexualmente transmissíveis, e um dia ela foi na médica, a médica falou para ela: olha, você vai ter que tomar uma medicação. E essa medicação, na época,
era usada como antibiótico, e ela falou para ela: vai ter que usar essa medicação. E ela foi para casa, e segundo ela, vivia numa pobreza muito grande, numa situação sem, né? E ela falou, não comprou a medicação. E sabe qual era a medicação? Era aquela medicação que faziam as crianças nascerem sem bracinhos. Eu esqueci o nome agora, é tratamento de hanseníase, que hoje trata Dapsona. Quem já ouviu falar em Dapsona? Né? É a Dapsona, que hoje não se usa mais como antibiótico, a não ser para o tratamento de hanseníase. Gente, quando eu converti, eu descobri, Deus já cuidava de mim, desde o ventre da minha mãe. Se Ele quisesse que eu viesse sem os meus braços, sem as minhas mãozinhas, eu ia viver para a glória dEle também. Mas Ele cuidou de mim, amém? Desde o ventre materno. E Ele saberia que um dia eu iria me converter, que eu iria me tornar uma pastora, que eu ia falar de Deus. Sabe, querido, nada na nossa vida acontece por acaso. Família onde você veio, aceite ela, ame-a, para que você possa fazer diferente na sua vida. Ah, bispa, você não conheceu minha mãe, você não conhece meu pai. Querido, eu não, mas Deus sabia. E Deus te colocou nessa família para fazer você forte, resiliente. Você venceu. Para você estar aqui hoje, é um sinal que você é um sobrevivente. Você venceu aquilo todo de coisa ruim, para a glória de Deus. Para que você pudesse dizer, Senhor, o Senhor me perdoou, o Senhor me salvou, para que eu fosse um instrumento nas suas mãos. Eu não sou um cão morto. Você não é um cão morto. Você é um filho de Deus. Amém. Glória ao Senhor. Pergunta aí para a pessoa que está ao seu lado. Quem é você? Responde. O que você nasceu para ser? Pergunta. Eu nasci para ser bem-sucedido. Eu nasci para ser bem-sucedido. Eu nasci para glorificar a Deus. Eu nasci para ser um vencedor. Eu sou um vencedor. Eu sou cheio da graça, do amor. Eu sou o vencedor. Eu sou o melhor que Deus tem. Às vezes as pessoas falam isso da boca para fora, e muitas vezes elas você sabia que, e às vezes até com orgulho, né? E o orgulho não é de Deus, quantos sabem disso? O orgulho não é de Deus, mas às vezes as pessoas orgulhosas é porque elas têm problema de autoestima, elas não gostam dela mesma, aí elas tentam, elas jogam para cima como uma forma de compensação, sabe? Para mascarar, na verdade, o que elas estão sentindo. Mas elas precisam ter a marca da presença do Cristo vivo. Em Cristo Jesus, eu sou transformado. Eu sou perdoado. Eu reconheço as minhas falhas, mas Deus me escolheu, Deus me fez de uma outra forma. Quantos creem nisso? Vamos ficar em pé. Feche os seus olhos. Põe a mão no seu coração. E vai dizendo quem você é e para que Deus te criou. Fala, Senhor, muda esse sentimento, que eu não presto para nada. Eu quero não olhar as minhas imperfeições. Eu quero olhar quem é Deus, para que eu possa te imitar, Senhor. Eu não quero imitar aquele influencer, eu não quero imitar, Senhor, aquele ator, eu não quero imitar, Senhor, eu quero imitar a Deus. Eu quero ser semelhante a Jesus Cristo. Eu quero que a bondade, eu quero que os frutos do Espírito sejam qualidades na minha vida. E eu vou viver para isso, Pai. Senhor, em nome de Jesus. Vai orando. Senhor, obrigada por esta manhã.
Obrigada pelo teu Santo Espírito. Obrigada, Senhor, pela palavra de Deus que conta a história de Mefibosete. Senhor, nós somos muitos Mefibosetes aqui. Senhor, o Senhor nos tirou num lugar, Senhor, de miséria, num lugar, Senhor, onde não tínhamos nada, Senhor. Mas o Senhor nos formou, o Senhor nos resgatou, Senhor, para voltarmos àquilo que o Senhor planejou para nós, desde o ventre materno. Levanta as suas mãos e fala: eu quero viver o que Deus planejou para mim desde o ventre materno. Eu quero viver a história que Deus tem para mim. Eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Oh, em nome de Jesus, que a graça, a bondade, a fidelidade do Senhor seja sobre a sua vida. Eu quero te ungir com esta unção desta palavra. Você que está recebendo desta palavra, os líderes que vão ungir, venham aqui para frente. E você vai ungir, você será ungido. Você será ungido para ter a identidade de Cristo, para ser imitador de Deus, para ter na sua mente e no seu coração os sentimentos e a palavra de quem Deus diz que você é. Você é filho, você é filha do Deus Altíssimo, do Deus que te ama, do Deus que te projetou desde o ventre da sua mãe, para que você fosse bem-sucedido em tudo que você fizesse, em nome de Jesus. caído.
Quantos querem comer na mesa do Rei? Você vai comer na mesa do Rei Jesus, na casa de Deus, amém? A casa de Deus é lugar de alimento, a casa de Deus é lugar de restauração, a vida com Deus é lugar de vivermos, de nos reconectarmos ao que Deus tem para nós. Quantos receberam? Não deixe o inimigo tomar esta palavra de você. Pegue-a para você, em nome de Jesus. Nós vamos orar pelos pedidos de oração. A Elisângela pede oração pelo Roberto, que vai fazer uma cirurgia na terça-feira, retirada de um tumor. O Edson pede oração pela vida do senhor Genésio, que está com câncer no intestino. O Rodrigo Cruvinel pede pela família, pelo casamento com a Radoiaca. A Maria Cardoso pede oração pela casa e família, cura da gripe, pela filha Luciene e família, e a casa dela, e também por paz e sabedoria. Amém, irmã Maria. A Laodiceia pede oração pela vida do Paulo Henrique, está internado na medicina e em estado grave. Laodiceia, não é Laodiceia não, Laodiceia. Nós oramos pelo nosso irmão João, ele está aqui. Curado, João? Então dê um aplauso ao Senhor, ele estava com pneumonia, nós oramos essa semana por você, viu, João? Cremos na restauração. A oração na igreja, ela tem poder. Então vamos orar juntos. Levanta as suas mãos aos céus. Senhor, nós oramos pelo Roberto. Senhor, nós oramos abençoando a cirurgia dele, Senhor. Oh Deus, que esse tumor seja retirado, usa as mãos dos médicos. Senhor, o Senhor é poderoso para fazer desaparecer. Senhor, mas nós cremos, Pai, que o Senhor abençoa os médicos, Senhor, e que o Senhor abençoará, Senhor, o Roberto, nessa cirurgia, Pai. Senhor, para a glória do Teu nome, como igreja nós oramos. Oramos, Senhor, pela vida do seu Genésio, Senhor, que está com câncer de intestino. Repreendemos o câncer, Senhor, cura o seu Genésio, restaura a vida dele, que ele te conheça, que ele seja um homem, Senhor, que volte o seu coração para ti, Senhor, em nome de Jesus. Oramos pela família do Rodrigo Cuvinel, Senhor, oramos pelo casamento, Senhor, da Raidocas, Pai, com a Raidoca. Senhor, restaura totalmente a vida do Rodrigo, transforma a sua vida, Pai, para a glória do Teu nome, Pai. Oramos, Senhor, ó Deus, pela família da Dona Maria Cardoso, nossa irmã em Cristo. Oramos por ela, que o Senhor a cure de todo mal-estar, de toda gripe. Oramos pela sua filha Luciene. Oramos que o Senhor sustente, Senhor, a Luciene, seus filhos, sua casa, Senhor. Oramos para que haja paz, Senhor, nesta família. Que a paz de Cristo, Senhor, reine nesta casa, Pai,
e o teu amor, a sabedoria que vem de ti, Pai. Senhor, em nome de Jesus, oramos, Senhor, pelo Paulo Henrique, que está internado na medicina em estado grave. Senhor, nós enviamos uma palavra de saúde, cura e restauração na vida do Paulo Henrique, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, oramos pelo Caio, Senhor, essa criança, Senhor, que temos orado por ela. Oramos pedindo, Senhor, a total cura dele, Senhor, em nome de Jesus. Oramos, Senhor, pela Lucilene, Pai. Oramos, Senhor, repreendendo todo o câncer, Pai, e declaramos o teu poder, Senhor, em nome de Jesus. Amém. De mãos levantadas, vamos para a bênção final. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você. O Senhor te guie e o Senhor possa lembrar a você quem você é. Que o Senhor possa trazer paz ao teu coração e que você seja guardado nas mãos do Altíssimo, em nome de Jesus. Vá em paz, o Senhor te acompanhe. Terça-feira nós estamos aqui para a glória do Senhor e te esperamos aqui, em nome de Jesus.